Uhum. Então, Eu devo dar alguma ah, coisa aqui? não, não, ele vai só dar uma mensagem de gravação que Uhum. aceita. Então, a gente está aqui, né, hoje, dia 7 de maio, estamos, então, na aula de ATL, recebendo, então, a Lu. Deixa eu só que eu quero ler a Márcia Lu, Márcia É, Lou. Loureiro, É, a Lou é a Márcia abreviatura de Loureiro, Loureiro Chaves Soldeira. Lou fica mais Loureiro bonitinho. Chaves Soldeira, é isso. Lou fica mais bonitinho, né? E, então, a Márcia Lou, eu gostei muito do Lou, acho que é muito forte. Ela é arquiteta e urbanista, né? MBA em gerenciamento de negócios na construção civil pela Fundação Getúlio Vargas em 2010, morando atualmente em Porto Alegre, no Bonfim. Então, ela atua em escritórios particulares, em parceria com diversos colegas, desde antes da formatura, com foco em interiores, detalhamento e paisagismo. Então, foi uma abordagem bem ampla. É, começou aí. Começou. Depois trabalhou na Infraero como arquiteta entre 2000 e 2013, atuando em planejamento, projetos, obras e acessibilidade, e exerceu o cargo de coordenadora de projetos entre 2010 e 2011. Então, desde novembro de 2013, trabalha na Defensoria Pública do Estado como arquiteta, coordenando projetos, obras e treinamentos. Desde formada, atuou no mercado particular, também atendendo paisagismo, interiores e edificações particulares. E trabalha na estruturação da consultoria desde 2019, tendo mudado o foco de consultoria de arquitetura, né, como ela já falou, para o planejamento e estratégia para pequenos empreendedores. Então, é muito interessante essa trajetória, né? E acho que a gente tem bastante a aprender com a Márcia Lu. Eu chamei ela de Lu, porque eu achei esse nome muito sintético. Então, a gente tem muito a aprender, então espero que vocês até interajam também, turma, perguntando, porque eu acho que é o tipo do assunto que gera, né, essa necessidade de mais interação pela riqueza, né, que tem essa ideia de buscar entender, né, o foco das pessoas, a possibilidade, né, de um negócio. Na arquitetura são tantas possibilidades, né, de atuação. Então, muito obrigada, viu, Márcia, pela tua presença e então te passo a palavra para tu conversar com essa turma sobre esses assuntos todos que são tão interessantes e que eles estão né, provavelmente sétimo, oitavo, nono nível, então estão, Uhum. né, se encaminhando para realmente assumir todas as atribuições do arquiteto e em breve vão estar recebendo o canudo, o diploma e vão realmente ter mais assim necessidade até de se colocar no mercado, né? Sim. Então acho que é bem legal eles te ouvirem. Então é isso. Agora Ah, que bacana. passo a palavra para ti. Obrigada. Bom, gente, então, essa sou eu, Márcia Lou. Podem me interromper a hora que quiserem, tá? Eu sempre faço um bate-papo com as pessoas, né? Gosto muito que me perguntem, que questionem, que digam que eu estou errada. A gente sempre aprende, não tem um treinamento que a gente não aprenda, não tem uma conversa assim que a gente não aprenda também com as pessoas, tá? Então, eu não sei se estava todo mundo aí antes, quando a gente estava conversando, né? Mas a minha trajetória, então, foi essa. Eu comecei bem cedo, assim, atuando desde o quarto semestre da faculdade, passei por vários escritórios, por várias áreas de projeto, sabe? Tive oportunidades maravilhosas de conhecer pessoas que acrescentaram muito. E, e o meu trabalho na Infraero, ele foi, nossa, muito, muito intenso e me deu uma formação muito boa nessa área toda de análise de planejamento.
que foi que me levou a fazer a minha pós, né, em gestão de negócios, que foi o mais perto de todas as pós que tinha lá em 2010, foi o mais perto de uma pós em planejamento de arquitetura que eu consegui, porque quando a gente lida com obras, né, e lá a gente, bom, lidava arquiteta aqui de aeroporto, a gente cuidava de todos os aeroportos aqui da região sul, né, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eram 12 aeroportos. E aí a gente começa a ver a importância dentro da gestão da arquitetura e da própria gestão pública, a importância do planejamento. Então, porque muitas vezes muitos empreendimentos, e tanto públicos quanto privados, porque a gente atuando paralelo também no mercado privado, a gente começa a ver isso, muitas coisas elas falham por falta de planejamento, pelo simples fato de que as pessoas não estudaram adequadamente o problema, porque muitas vezes a gente não tem tempo, muitas vezes está lá, cara, quero planejamento quinquenal, eu já passei por isso quando era coordenadora, em 2 semanas. Pô, e aí tu tem que fazer. Então, assim, dessa experiência veio essa vontade, né, de aprender sobre planejamento e me aprofundar nisso, e foi muito bacana, assim, acabar fazendo uma coisa na gestão de negócios, porque abre todo um leque que a gente não tem acesso na faculdade de arquitetura, até porque não é o foco, né? A gente tem que aprender primeiro a ser arquitetos, mas abre todo um leque de estratégia, enfim, o planejamento em si, ele tem toda uma gestão estratégica. E aí a gente começa a conhecer, assim, e conhecer modos de análise que eles são muito interessantes, inclusive para aplicar dentro do projeto, né? Então, análise de riscos, análises financeiras, payback, em quanto tempo a coisa se paga, porque, na verdade, são coisas que, embora sejam da empresa, qualquer um de vocês que vai abrir um escritório, por exemplo, seja um escritório eu com eu mesmo, né? Um microempreendedor lá, né? A gente tem que pensar o que a gente quer atuar, onde a gente tem que aprender sobre mercado, sobre nicho de mercado, sobre direcionamento, sobre posicionamento. Se a gente vai fazer um investimento, a gente tem que pensar que retorno que a gente quer. Então, tem uma série de elementos que a gente, na faculdade, na nossa formação como técnicos, a gente acaba não tendo contato. E o planejamento nos traz essa realidade. Então, fui lá para a pós, enfim, aprendi bastante disso, tive a oportunidade de colocar em prática, e aí depois indo para outro órgão público também, a gente aplica, principalmente quando se planeja uma obra pública, né, que tu tem que trabalhar com cronogramas extensos e tudo, tu tem que pensar como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer, o que pode impedir a gestão, muitas vezes, a gestão que a gente chama dos stakeholders, que são as pessoas que estão impactadas por aquilo ali. Então, dentro do planejamento, por exemplo, estou dando um briefing assim, de planejamento para vocês, dentro do planejamento, uma coisa muito importante, se não a mais importante, são pessoas. Hoje em dia, tudo é em torno de pessoas, e sempre foi, na verdade. Então, quando a gente planeja quem vai ser impactado, como é que essas pessoas vão reagir, muitas vezes o nosso cronograma tem que ser modificado em função das pessoas, da necessidade ou da possibilidade daquelas pessoas que estão impactadas, tá? E por isso é muito interessante trabalhar em obra de reforma, por exemplo, porque às vezes tu tem que deslocar uma pessoa daqui para cá, tu tem que gerenciar. A última obra que eu fiz lá na Defensoria, teve um setor que eu mudei 3 vezes de lugar, porque a gente mudava para um lugar, aí depois a reforma chegava lá, então muda para outro. E isso, porque o planejamento é tão importante no sucesso do empreendimento? Porque isso gera custos, isso gera trabalho, às vezes tu tem que fazer uma preparação prévia para fazer aquela, por exemplo, para mover aquele setor. Então, a gente tem que muitas vezes mitigar esses impactos para não ter reações negativas das pessoas. Não gostei, para tudo. Né? E muitas vezes a gente está numa obra particular e é a mesma coisa. Né? Então, estou reformando o banheiro do meu cliente. Ok, mas quanto tempo vai levar essa obra? E quanto ela vai custar? Vai custar 10 mil reais. Tá, mas a gente pensou 10 mil reais lá dentro do banheiro. Né? Mas, às vezes, a gente tem interferências, por exemplo, o gesso do vizinho de baixo,
que a gente não contou, e aí tu começa a impactar em custos. Então, por isso é tão importante o planejamento. Por que eu estou falando tanto de planejamento para começar? Porque aí leva aos métodos que eu comecei a ter contato, quando eu comecei a preparar a consultoria, me veio a ideia de ser empreendedora, porque eu gosto muito do trabalho que eu faço em órgão público, assim, me motiva bastante a questão, né, de fazer um trabalho de qualidade dentro da esfera pública, né? É um desafio. Vou dizer para vocês, quem pensa em fazer concurso, vocês pensem bem, vocês têm que ter um perfil, tem que ter um perfil resiliente, tem que ter um perfil que vocês têm que ter uma firmeza profissional desde o início, porque a coisa não é tão fácil quanto parece, não. Mas, além disso, né, às vezes a gente acaba ficando numa rotina, assim, e eu estou sempre buscando coisas novas, enfim, e aí me surgiu essa ideia, eu digo, não, vou organizar esses trabalhos que eu faço esparsos de uma forma, né, até para conseguir mais clientes e tal, atingir mais gente no mercado. Vamos organizar, então, dar um nome para isso, fazer uma consultoria mesmo, criar um site e tal. E eu comecei a estudar empreendedorismo, comecei a fazer os cursos do Sebrae. Essa é a minha primeira dica para vocês, galera. Antes de começar qualquer coisa, vocês vão lá na página do Sebrae RS. Eles têm um monte de curso online gratuito. Eles ensinam de tudo, tá? Eles ensinam desde contato com o cliente, eles ensinam estratégia, eles ensinam parte de contabilidade. O trabalho do Sebrae é excelente para orientar a gente de como fazer. Então, de como começar. E aí comecei com isso e no meio desse estudo eu tive uma oportunidade super bacana que um amigo queria participar de um edital de empreendedorismo, de inovação, e me convidou para fazer parte da equipe dele, por causa da minha experiência essa em planejamento, arquitetura e tal. E não ganhamos, mas participei de toda uma montagem de um negócio falando em inovação, e aí vai agregando conhecimento. Aí a gente começa a ter contato com várias coisas e eu cheguei a métodos como design thinking, por exemplo, né? E vários métodos de startups, né? Não vamos entrar tanto em métodos assim, mas basicamente o que acontece? Eu me dei conta, principalmente com design thinking, que é uma coisa que era uma filosofia minha que desde os tempos da Infraero eu fui vendo o quanto era importante. Que aí volta aquilo que a gente estava falando antes de começar oficialmente aqui. A gente entender a pessoa que a gente quer atender, a gente entender o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa quer. E o design thinking, esses métodos das startups hoje em dia, eles pregam primeiro a imersão profunda no problema. E depois a gente começar a pensar na solução. Então, o que eles dizem? Galera, primeiro, entendam o problema. Não adianta a gente querer saindo apresentar anteprojeto, querendo apresentar proposta, maquete eletrônica, sem a gente entender profundamente o problema do cliente. E esse profundamente ele não é demorado, ele é atenção, ele é perguntar, ele é buscar referências, enfim. E aí, dentro disso tudo, né, tô contando um pouco da minha trajetória aí para vocês entenderem de onde vem todo esse pensamento. Quem não estava, quem está chegando agora, né, não pegou, mas eu comecei a ter contato com esse mundo do empreendedorismo e comecei a dar pitaco para os meus amigos empreendedores, dar ideias e tal, né? E isso começou a dar alguns resultados, principalmente a questão de marketing digital, de como se posicionar. E aí eu comecei a pensar, digo, vem cá, mas fazer o diagnóstico de arquitetura e fazer o diagnóstico de negócios é basicamente a mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio. E comecei a organizar um método, na verdade, que eu já apliquei com 2 pessoas, uma delas estou bem feliz com os resultados dele, assim, minha primeira cobaia, é um professor de yoga, da pessoa fazer, eu faço mentorias, né? Eu agora estou dentro disso, estou fazendo mentorias para fazer as pessoas, fazer junto com a pessoa uma imersão no negócio, para ela entender o seu negócio. Porque é uma coisa até que vocês que vão entrar agora no mercado de trabalho, muitos de vocês vão ser autônomos, ou vão se juntar com outros amigos, vão abrir escritório, vão abrir empresa, né? E todo mundo quer ter sucesso. Então, é interessante a gente começar entendendo bem o que a gente faz, o que motiva a gente, o que a gente quer, onde a gente quer chegar.
E aí a gente vai lá para a estratégia de empresa, vamos voltar lá para 2010, as coisas que a gente aprende lá na estratégia. A gente vê muito missão, visão, valores. E, gente, isso é super importante. Isso é tipo a estratégia raiz, mas ele define um horizonte de chegada, porque tem aquela clássica frase, né? Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. E, na verdade, é isso, né? A gente tem que pensar onde a gente quer chegar e pensar grande, porque se a gente olha o horizonte aqui, pertinho, nós só vamos mirar e medir nossos esforços para chegar ali pertinho. E eu sempre lembro um evento que a gente teve lá na Infraero, um evento daqueles motivacionais, aquela época que era moda, evento motivacional, e eles perguntavam para cada um o que, que a pessoa queria ser, né, dentro da empresa. Aí, eu quero ser presidente da empresa, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero sei lá o quê. E aí chegaram para mim e perguntaram, eu disse, eu não quero cargo nenhum, eu quero ser a melhor arquiteta dessa empresa. Entende? Se eu querer ser gerente, diretor, presidente da empresa, eu ia trilhar um caminho. É um caminho longo, mas meu colega, o cara que era arquiteto quando eu entrei no cargo que eu assumi, ele chegou a diretor da empresa, ele estava um escalão abaixo do presidente da Infraero. Tá? Ele chegou lá, saiu de onde eu saí. E eu, modéstia à parte, eu consegui ser uma das melhores arquitetas da empresa. Eu era bem reconhecida assim, pelos colegas, mas é um caminho a trilhar completamente diferente de alguém que quer ser diretor. É por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Porque vocês que estão começando, a gente pode pensar, quero aquela filosofia, pagando bem que mal tem. Ok, já é um caminho. Pagando bem que mal tem, o que pagar bem eu vou fazer. É um caminho, né? Eu sou idealista, eu quero fazer pelo bem da comunidade, sei lá o quê. Legal, tu vai trilhar outro caminho. Isso é a motivação, isso é o propósito que se usa muito hoje em dia. O que hoje em dia todo mundo do empreendedorismo fala em propósito é a velha missão lá que o Porter falava em 1960. Então, missão, visão e valores tem tudo a ver, é a base do que hoje se fala tanto em ter um propósito, em ter uma missão, né? É a mesma coisa com outro nome, é a mesma coisa evoluída de uma maneira mais leve, mais fluida, menos rígida, porque a nossa missão pode ir mudando, a nossa visão pode ir mudando. A missão é onde a gente quer chegar, né? Aquele objetivo de vida, aquele assim, que eu vou ser quando eu crescer. E a visão é o caminho que a gente vai escolher para chegar lá, né? É o como eu vou fazer para chegar lá. E isso, gente, isso é a base para a gente começar qualquer coisa, sabe? Se eu entro na cozinha, eu vou fazer um bolo, bom, eu vou fazer um bolo. Se eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer um churrasco. Mas o que eu estou fazendo lá, né? E vocês entendem como isso é importante para a gente direcionar a nossa carreira, a nossa vida. Ela acaba influenciando muito mais do que apenas uma carreira, sabe? Agora eu vou fazer que nem faço meus treinamentos. Vocês estão vivos? Eu só estou com 2 vídeos abertos aqui. Vocês estão vivos? O resto, pessoal. Tá? Então, gente, eu acho que quando a Cris me falou assim de vir falar aqui para vocês, eu pensei em trazer esses 2 temas, assim, o tema do empreendedorismo, que é uma coisa que a gente acaba tendo pouco contato na faculdade, e o tempo inteiro a gente linkar isso com o quanto a arquitetura nos ajuda a ser empreendedores. O arquiteto, na verdade, quando a gente nasce como arquiteto, a gente nasce como empreendedor. A gente aprende uma infinidade de coisas, a gente aprende naturalmente a lidar com pessoas, entrar dentro da cabeça das pessoas, a interpretar o que as pessoas dizem, a interpretar aquele olhar do cliente que diz, mostrou a planta para ele, ele faz, E isso, gente, a gente vai usar a vida inteira. É uma interpretação toda, é uma habilidade que a gente desenvolve, que ela é essencial, que é entender de pessoas. Tudo gira ao redor de pessoas. Então, a gente começa lá, visão, missão, valores, o que eu quero? Ok, legal. Aí, depois que a gente entende isso que está dentro da gente, o que a gente pensa? Ok,
mas eu vou fazer isso para quem? Porque mesmo a gente sendo idealista, eu quero salvar o mundo das cáries, uau, vamos lá salvar o mundo das cáries, mas o mundo de quem? Eu não vou poder salvar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, eu não posso querer atender o mundo inteiro ao mesmo tempo. E aí que começou meus primeiros pitacos como empreendedor foi isso. Gente, tu está vendendo para quem? Né? E aí volta lá na estratégia, aí volta lá no direcionamento, em mercado. Ainda mais hoje em dia, que está tudo tão, né, todos esses canais de comunicação, está tudo tão concorrido, e ao mesmo tempo estão se abrindo tantas possibilidades. Hoje em dia está se abrindo possibilidades de atuação que são fantásticas, porque a questão geográfica ela deixou de ser determinante. Então, eu posso estar aqui em Porto Alegre e estar atendendo alguém em Amsterdã, sabe? Eu tenho colegas que têm sociedade com pessoas que estão morando do outro lado do mundo. E isso é perfeitamente viável, perfeitamente possível. Então, a gente tem muita possibilidade. Mas, exatamente por causa desse infinito de possibilidades, a gente tem que direcionar. Seja quando a gente está começando, seja quando a gente está já com 20 anos de atuação, a gente sempre tem que pensar quem eu vou atender. Porque a gente respondendo essa pergunta, a gente vai olhar para aquela pessoa. E aí a gente vai fazer uma coisa que vocês ouvem muito falar em marketing, que é a persona. Persona é a ideação do nosso cliente. E aí volta lá na arquitetura. Quem é o cliente para quem eu estou construindo a casa? O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa quer, o que vai fazer ela ficar satisfeita ou não. Isso muitas vezes é subjetivo, a gente tem que buscar referências. Muitas vezes a pessoa não sabe. E dentro do empreendedorismo, quando vocês estão abrindo um escritório, uma empresa, é a mesma coisa. Vocês têm que pensar qual é o público. Vocês vão pegar aquele mercado infinito e vão pegar uma fatiazinha dele. Quero atender pessoas jovens de 30 a 50 anos, que agora com a coisa do Covid, ter 50 anos virou jovem, é ótimo, é maravilhoso, a gente se sente super bem, a gente está quase lá. Então, assim, vou pegar pessoas, eu quero pegar essa faixa, um público de classe A e B, o público de classe A da Zona Sul é completamente diferente do público de classe A do Bonfim e é completamente diferente do público de classe A da Bela Vista. Vocês têm perfis diferentes, porque as coisas que satisfazem, os valores dessas pessoas são diferentes. Então, a linguagem com a qual vocês vão se comunicar com essas pessoas, ela é diferente. E isso é essencial para o sucesso da nossa comunicação para a gente conseguir vender. Porque tudo, hoje em dia, todo o sucesso de vocês, seja o que vocês fizerem, ele passa por vender. Pode ser vender um produto, pode ser vender uma ideia. Eu estou fazendo mentoria com um amigo que ele está fazendo um site, ele não busca o lucro financeiro, mas ele está fazendo um site meio de filosofia, de comunicar ideias, enfim, ele quer fazer um site de troca de ideias num nível mais filosófico para ajudar as pessoas a encontrar a direção da sua vida e tal. E eu fiz para ele a mesma pergunta. A gente, essa semana, está fazendo essa parte. Eu digo, mas para quem tu quer falar? Porque mesmo quando tu quer vender apenas ideias, apenas filosofia, tu tem que vender a tua ideia para. Então, é muito importante, eu digo isso, é essencial, né? Com quem eu estou falando? E aí a gente tem que ir a campo, né? E isso o Design Thinking nos ensina muito bem. Se vocês puderem, pesquisem sobre isso, façam curso, tem curso gratuito, tem muita gente, muita matéria no Instagram falando assim, a gente tem páginas super legais para seguir no Instagram que falam sobre esses métodos, mas assim, vamos para a imersão. É uma pesquisa desk, que é tu ir para o computador, começar a pesquisar sobre aquela pessoa, é ir para a rua, é conversar, frequentar o lugar que aquelas pessoas frequentam. Então, a gente tem que começar a entrar dentro da realidade daquele público para conseguir entender, né? Entender o que vai satisfazer essas pessoas. E aí tu cria empatia. E aí, criando empatia, tu cria uma conexão. Porque tu só vai conseguir fazer conexão com o teu cliente, com o teu futuro cliente, né, com o teu público, se tu tiver se os valores deles fecharem com os teus valores. Então, por exemplo, não adianta eu querer ter um marido rico e adorar veranear em cidreira. Não vai bater, não vai rolar, sabe? Nada contra cidreira, mas assim, ó,
não adianta eu querer um perfil de público que sonha com, sei lá, com resort na Bahia, e eu dizer, cara, eu amo ir pescar em cidreira. Não adianta, não vai criar conexão. Então, é assim também, não adianta eu querer fazer um negócio que não corresponda, que os meus valores não batam, porque hoje é essencial, e quando vocês estudarem marketing e comunicação de produto, né, principalmente o marketing digital, vocês vão ver, todos os influenciadores, os criadores de conteúdo, eles dizem, as pessoas hoje em dia, elas buscam sinceridade, elas buscam autenticidade. Então, não tentem ser o que vocês não são. Vocês vão vender, vocês vão conquistar as pessoas sendo assim, ó, eu sou isso aqui. Não adianta eu pegar e fazer cachinhos e botar cílio postiço, porque eu não sou assim, gente. Sabe? Eu ponho um capacete, eu vou pedalar fim de semana, eu não vou andar de salto 15. Então, essa é a minha verdade. Vocês têm que encontrar a verdade de vocês e se comunicar verdadeiramente. Porque a pessoa vai sentir, tu sente no olho, e as pessoas estão muito críticas hoje em dia, ainda mais com essa coisa da pandemia. Então, essa autenticidade vai gerar confiança, vai gerar uma relação de confiança com o cliente de vocês. E isso é essencial para essa conexão, tanto para conquistar o cliente, quanto durante o desenvolvimento do trabalho. A sinceridade, a abertura, o diálogo, né? Gostei, não gostei, vem cá, não te entendi. Cara, fiz uma proposta aqui, mas eu vi que não era nada do que tu queria, vamos tentar de novo. Então, assim, a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de aprender com essa abertura, tá? Com essa sinceridade. Se eu estiver falando rápido demais, se eu estiver cansando vocês me dizem, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, continuando aí no... Continua que tá muito interessante a tua fala. Ai, que bom, fico feliz. Então, assim, eu estou fazendo o que a gente chama a jornada empreendedora. Estou levando vocês por um passeio pela jornada empreendedora, né? A gente pegou, decidiu o que a gente quer fazer, decidiu qual é a nossa meta de vida, quero chegar lá, ter um baita escritório aqui no Bonfim, quero atender essa fatia de público aqui, esse público descolado que vai tomar o seu chopp ali na esquina da Fernandes Vieira, 6 da tarde, legal, esse é meu público, vou conviver com eles ali, né? Vamos aprender. E aí a gente vai começar, quando a gente entra, e aí é uma coisa que a gente faz sem querer quando a gente trabalha projeto, e vai nos ajudar muito a ser bons empresários. Né? Todo mundo aqui vai ser empresário de um modo ou de outro, ou se vocês estiverem dentro de uma empresa, ser bons profissionais lá dentro e tudo. A gente tem que entender as dores do cliente. A gente tem que entender as expectativas, as dores e as necessidades. Esse trio de coisas é o que vai criar nossa empatia. Então, o que são as dores? É aquilo que angustia ele, aquilo que preocupa ele. Cara, eu tenho 2 carros, vai caber no meu terreno de 6 metros de largura? Não sei, meu dinheiro vai dar para fazer essa obra? Sabe? O que preocupa ele? Gente, meu filho pequeno vai cair dessa escada ou não vai? Então, assim, quando vocês vão fazer um projeto, vocês entram dentro, sem nem saber que vocês estão fazendo isso, vocês estão entrando dentro das dores do cliente, que é o que angustia, o que preocupa, o que machuca. Às vezes a pessoa tem aquela coisa, eu sei lá, eu sou tão, né, eu me sinto tão desanimado. Aí tu vai lá na casa da pessoa, só estou falando um caso real de uma amiga minha, ela, pois é, porque eu fico tão desanimada, eu não tenho ânimo de fazer as coisas. Eu entrei na sala dela, eu digo, sim, né? Tua sala é toda bege. Bege, entra lá em psicodinâmica das cores. Bege é uma cor que ela, para quem é hiperativo, ela funciona super bem, né? Não existe nada ruim, não existe nada definitivamente ruim nem definitivamente bom. Mas para uma pessoa que é toda zen, toda tranquila como ela, tu entra numa sala bege, com uma iluminação indireta, tu acaba dormindo no sofá. Eu digo, guria, melhora a iluminação dessa sala, pinta essas paredes. Eu fui lá 2 semanas atrás, ela disse, olha como melhorou, eu estou mais animada. Então, é isso, sabe? As dores do cliente, qual era a dor da minha amiga? Ela não tinha ânimo para fazer as coisas quando ela estava em casa, sabe? E aí tu entra na dor dela, faz análise disso, resolve as dores.
Porque uma pessoa se sente satisfeita quando tu atende um desses 3 pilares. Quando tu cura uma dor, esse é o principal deles. Cara, curou a dor do cliente, vocês estão com o cliente na mão, né? Tu oferece uma solução para aquilo que angustia ele. Porque a gente não está, quando a gente está fazendo um projeto, a gente está atuando como arquiteto ou gerenciando uma obra, tu não está fazendo um projeto nós estamos fazendo um projeto, gerenciando uma obra, mas para o nosso cliente, tu não está fazendo isso, tu está resolvendo um problema para ele. Então, a gente tem que lembrar que nós temos esse papel, nós estamos resolvendo algo, ou nós estamos oferecendo algo que ele espera. O que ele espera? Ele espera ter conforto, ele espera ter silêncio, ele espera ter um lugar super descolado, que vai dar status para ele, ele espera ter um lugar super intimista para aquela jantinha de quarta de noite. O que ele espera? Né? Então, nós vamos dar para ele algo que ele espera. Né? E isso vai dizer ele, uau, que projeto! Ao mesmo tempo, a empresa de vocês, né? O cliente está, cara, como é que eu vou fazer essa obra? Eu trabalho 10 horas por dia, não tenho tempo. E aí o teu escritório vai lá e diz, cara, eu gerencio, eu tenho uma super equipe, eu contrato tudo, tu só assina o cheque aqui, ó, assina o cheque do século passado. Só faz o Pix ali para mim e, ó, tá tudo resolvido. Tu tá resolvendo o problema, atendendo uma expectativa dele, que é fazer uma boa obra, né? Atendendo uma necessidade que ele tem, que é fazer a obra, né? Então, por que isso tudo? Isso é tudo um raciocínio que leva vocês a terem um posicionamento naqueles 5 minutos que vocês vão começar a falar com o cliente de vocês. Vocês vão fazer uma leitura dele mais fácil, se vocês sabem esses truquezinhos, e vocês já vão oferecer para ele de cara, né? Tá ali falando com o cliente, não sei se ele vai me contratar ou não, fez a leitura desses 3 elementos, vocês já oferecem de cara para ele o que vocês veem que é mais importante. E aí você, criou a conexão, e aí é só ir entrando e oferecendo de acordo com os valores dele e conectando os valores de vocês, ou aprendendo. Às vezes tem cliente que te pede uma coisa que tu nunca lidou antes. Cara, olha só, super bacana, vou fazer uma pesquisa, vamos nos falar daqui a uns dias, vou trazer umas referências para ti e bora lá aprender uma coisa nova. É fascinante fazer isso, gente. Então, isso é uma das coisas muito motivadoras, um parênteses, assim, na arquitetura e aí no empreendedorismo também. E era uma das coisas que eu amava de trabalhar em aeroporto, que não tem tédio. Cada trabalho tu tá aprendendo uma coisa diferente, tu tá entrando num mundo novo, num mundo paralelo, sabe? Então, aquela coisa assim, cara, quando que eu ia imaginar, quando eu estava sentada aí na faculdade como vocês, que eu ia estar fazendo um projeto de área de cargas perigosas para explosivos com iluminação lacrada, porque não podia ter faísca. Nunca na vida. E quando tu vê, tu está fazendo isso é fascinante na arquitetura. Nunca percam isso, nunca percam a vontade de aprender coisas novas. Porque às vezes a rotina ela é tão pesada e ela é tão estafante e que a gente acaba entrando, não que a gente não possa. Às vezes basta isso para a gente pagar as contas no fim do mês, né? O boleto chega todo mês. Tem nada de errado em trabalhar para pagar boleto. Mas nunca percam essa visão de que a gente está numa profissão maravilhosa e que a gente pode aprender o infinito, gente. Então, assim, a gente, quando a gente se forma, a gente não tem ideia de onde a gente pode chegar, sabe? Das coisas maravilhosas que a gente pode conhecer. E é um mundo, é um mundo. Mas aí vamos voltar lá para o nosso cliente, nós estamos lá conquistando nossos clientes para aprender coisas novas com cada cliente que a gente tem. E esse entusiasmo, por que eu digo para vocês, vamos manter esse entusiasmo, porque esse entusiasmo é o que faz o olho brilhar, esse entusiasmo é o que faz o cliente, às vezes o cliente é um mala, te pedir uma coisa absurda, quero cortina de veludo vermelho. Bom, vamos lá, como é que eu faço uma cortina de veludo vermelho para de pé? Ok, e esse entusiasmo no aprender e no buscar, por mais que a gente às vezes discorde de alguma coisa que nos foi pedida, é isso que vai manter e que vai fazer, inclusive, o cliente indicar vocês. Olha só, ninguém queria fazer isso aqui, o cara foi lá e fez para mim, sabe? Resolveu como eu precisava. Claro que a gente não vai fazer uma coisa que seja tecnicamente absurda ou errada. Eu digo moral e ética e ser correto é o maior valor que a gente pode ter, e por mais difícil que pareça. E aí, a gente sabe, né, que lidar aqui
no órgão público, muitas vezes a gente é exposto a algumas situações. Faz parte da vida, em empresa privada também, a vida no Brasil, nós estamos no Brasil, gente. Então, assim, a gente muitas vezes é exposto a situações onde a nossa ética é colocada em jogo. E se a ética é um valor forte para nós, eu digo, é o melhor cartão de visitas de vocês, tá? Vocês serem corretos, transparentes e éticos. Vocês nunca vão perder um cliente bom por causa disso. Vocês nunca vão perder um emprego bom por causa disso. Se vocês perderem um emprego por causa disso, é porque, cara, não é no lugar de vocês, tá? Dormir tranquilo, e eu digo assim, cara, passei algumas coisas nessa vida. Encostar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo é a maior bênção que a gente pode ter. Saber que a gente fez o melhor, que a gente, às vezes, quebrou o pau, levou o pau na cabeça, mas dizer, cara, eu evitei uma bobagem, eu não fiz uma bobagem que queriam fazer. Eu já perdi cliente por dizer, cara, isso aqui que tu quer fazer descumpre o cliente particular, né? Uma época que eu até queria, estava precisando de dinheiro, e o cara queria fazer enfim, queria fazer um compartilhamento lá do terreno, construir umas coisas de cara, eu tenho que olhar plano diretor, eu tenho que olhar habitabilidade, eu tenho que olhar isso, olhar aquilo. Isso que tu está querendo fazer, eu não faço, não assino isso aqui, né? Então, porque eu ia estar construindo uma coisa, né, fora dos padrões. Então, tu é reconhecido por isso. Tu seleciona automaticamente os teus clientes quando tu tem um posicionamento claro. E aí entra de novo naquela questão lá do teu cliente te reconhecer. As pessoas nos reconhecem. Quando a gente lida, por exemplo, com o Instagram, os criadores de conteúdo, né, o pessoal que fala de Instagram, eles dizem que a leitura, os 5 primeiros segundos do teu vídeo, eles são teu cartão de visitas. Então, o teu posicionamento nos 15 primeiros segundos, os 15 primeiros segundos são determinantes para a pessoa continuar a ver o vídeo ou não. Os 5 primeiros é teu cartão de visita, que tu chama ou não a atenção da pessoa. Os 15 primeiros, a pessoa decidiu se vai te acompanhar ou não. Por que isso? Posicionamento. A pessoa reconhece teu posicionamento. Reconhece se tu está lá fazendo pose de teatro ou se tu está falando de uma maneira sincera. E assim, tudo que vocês vão fazer. Então, todos esses posicionamentos pessoais, eles são super importantes para a nossa imagem. A gente tem que pensar nisso, na nossa imagem, na nossa autenticidade. E aí, de novo, não estou aqui para julgar ninguém. Se a pessoa quer, cara, eu quero fazer treta a vida inteira, o que me interessa é ganhar muita grana, o que me interessa é ter muito status. Ok, legal, vai ser feliz fazendo isso, sabe? Isso é o que vai te fazer feliz, vai fazer. Então, assim, independente do que a sociedade ache correto ou não, seja autêntico, né? Porque aí tu vai captar os clientes que vão ter sintonia contigo. E aí a gente está lá, falou com o nosso cliente, entrou na cabeça do nosso cliente, ok. Nunca esqueçam, né? E isso, às vezes, na arquitetura, eu já vi profissionais bons e profissionais, às vezes, famosos falharem por causa disso. É uma crítica que eu, pessoalmente, tenho alguns arquitetos até muito famosos que fazem projetos big, lindos, maravilhosos, lindo para sair na revista, mas não atende aquele programa de necessidades do cliente. Então, assim, isso é informação pública, né? Teve o Museu do Niemeyer que não cabia todo o acervo para o qual o museu foi projetado, né? Eu acho que foi aquele museu de Niterói, se eu não me engano. Não me lembro se foi de Niterói ou de Curitiba, mas teve um museu dele que não coube todo o acervo. É o Niemeyer, vendeu, é lindo, todo mundo tira foto lá na frente do museu. Mas, gente, vocês querem ser conhecidos pelo quê, sabe? Então, tudo são opções. Eu trago esses exemplos para a gente pensar. E porque quando a gente está começando, a gente não pode esquecer, nós estamos atendendo pessoas e pessoas que têm que ficar satisfeitas. Então, o compromisso, ele não pode ser com a nossa vaidade, ele, por mais que a gente tenha que ser autêntico, ele tem que ser o compromisso com a verdade do cliente. Tá? Isso é muito importante. Na arquitetura, muitas vezes a gente é tentado a fazer uma coisa porque está na moda, porque é bonito, porque essa cor aqui todo mundo está usando. Gente, vai fazer sentido para o meu cliente? Todo mundo está usando parede vermelha, meu cliente é hiperativo. Não dá, não rola, não vai funcionar para ele. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a ir por caminhos alternativos, e isso tanto na arquitetura quanto no empreendedorismo, tá? Às vezes a gente faz uma coisa quase absurda,
mas para dar a solução que é necessária naquele momento, tá? Ou, às vezes, para aproveitar uma chance que se apresenta. Então, o que que a arquiteta está aqui falando de empreendedorismo, né? Porque eu fiz uma coisa que muita gente disse, Márcia, mas tu tá louca, tu vai tratar com empreendedor, né? Continua a tua consultoria lá de arquitetura, que tu é boa nisso. Eu digo, mas, gente, eu posso fazer algo melhor pelo mundo. E eu posso resolver o problema de mais gente. E eu posso ser boa nisso também. Então, resolver problemas das pessoas, a gente nunca pode perder esse foco, tá? Porque aí vem toda essa questão da sintonia, e vem toda essa questão do atender, né? E aí, dentro disso, a gente começa a entrar lá no compromisso que a gente cria com esse cliente. Uma coisa que ela é muito, muito séria, e outro dia uma pessoa eu estava assistindo um curso, né? Estava fazendo um curso online, e o cara começou de uma maneira que eu adoro. Ele disse, gente, muitas vezes a gente cria mal entendidos porque não é feito um compromisso inicial. Então, dentro de toda essa jornada que a gente está fazendo, quando vocês têm tanto um sócio, quanto um cliente, quanto um parceiro de trabalho, pode ser uma parceria temporária, quanto, por exemplo, um pedreiro, um mestre de obras que a gente vai contratar, em qualquer escala que vocês vão lidar com pessoas, seja subordinadas a vocês, seja vocês subordinados à pessoa, seja o cliente, seja o prestador de serviço, vocês estão automaticamente criando um compromisso. E esse compromisso está vinculado ao atendimento das necessidades, vontades e dores lá do cliente de vocês, tá? E esse compromisso tem que ficar muito claro. E é muito legal, eu gostei do posicionamento do Rafael, esse cara que estava dando o curso, porque ele disse, eu vou começar esse curso fazendo meu compromisso com vocês. Eu pretendo fornecer para vocês, ao longo desse curso, isso e aquilo. Então, vocês estabelecem o quê? Um programa de necessidades, um escopo. Só que entre vocês e a outra parte. Então, por exemplo, eu estou ajudando os amigos meus que estão se mudando a ajeitar o apartamento deles, a gente quer mestre de obras, e eu cheguei, seu Zé, seguinte, eu posso lhe atender, eu posso dar o apoio nisso, naquilo. Tal e tal coisa eu não posso fazer porque eu estou trabalhando 8 horas por dia e sei lá mais o que, eu não tenho tempo. Criei meu compromisso com ele, tá? Assim como eu criei o compromisso com esses meus amigos. Galera, assim, ó, faço o layout para vocês, vou medir tudo, vou passar tudo para o mestre de obras, mas eu não tenho tempo de ir em loja com vocês escolher material, eu não tenho tempo de estar todo dia na obra, criei um compromisso. Por que que isso é tão importante? Porque às vezes a gente não se dá conta que a expectativa da pessoa não é o que a nossa expectativa de prestação de serviço. Isso é muito importante em qualquer relação. Às vezes até numa relação com um namorado, com um amigo, com tudo, a gente tem que alinhar, e isso é uma das coisas que eu aprendi lá na estratégia, lá no gerenciamento de projetos, e a gente vem trazendo o empreendedorismo hoje, está falando muito nisso, alinhamento, tá? Então, a gente só vai ganhar se a gente pegar e fizer um compromisso claro, para 5 minutos, às vezes para meia hora com uma equipe, gente, olha só, nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Quais são as atribuições de cada um? De todo esse trabalho. Quem vai ficar responsável pelo quê? E aí entra o planejamento, aí entra o que é mágico do planejamento. Para planejar, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. E a gente tem que saber de que isso se compõe. Então, a gente começa a fazer a imersão no nosso problema, né? Atender ao cliente é o problema meu. Vamos fazer uma imersão nisso. O que eu vou precisar oferecer para esse cliente para atender o problema dele? Eu vou listar isso. E quem eu vou precisar contratar? Quem vão ser os meus parceiros, né, nesse atendimento? E o que eu vou delegar para quem? Muitas vezes a gente faz isso na cabeça. De novo, design thinking e outros métodos, né? O Kanban e o OKR, e vários métodos desses que a gente fala muito em empreendedorismo, eles sempre trabalham com o seguinte, com métodos visuais. Tenham sempre uma parede branca perto de vocês, a canetinha,
né? Todo arquiteto tem, né? Os nossos, canetinha mesmo. E folhinhas A4 e fita crepe. Escrevam as coisas e colhem na parede, tá? Façam listas, desenhem, façam diagramas, como as coisas se relacionam, para vocês não esquecerem nada, porque a informação dentro da cabeça da gente, ela às vezes se perde, tem uma informação que ela está gritando mais alto que outra e tal. Então, assim, ó, é uma coisa que eu trabalho muito com o pessoal que eu faço mentoria. Escrevam, façam listas. Fiz a lista das dores do meu cliente, das necessidades do meu cliente, vão anotando as coisas, sempre tratem com o cliente com folhas ou caderno junto e anotem, a mente de vocês não vai gravar tudo. E uma daquelas informações pode ser essencial para o sucesso do projeto, tá? E para o sucesso de vocês. Estou tratando com os meus sócios, vou fazer parceria com 3 pessoas aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui no escritório? Tem conta de água, tem conta de luz, tem o condomínio, tem a limpeza, tem quem é que vai tratar com a faxineira, quem é que vai tratar com o síndico, quem é que vai na reunião de condomínio, né? Quem é que vai comprar o café, quem é que vai limpar a cafeteira, como é que isso vai rolar? Gente, tem briga que dá em equipe porque ninguém limpa a cafeteira. É sério, sabe? Eu já vi gente bater boca porque deixaram o açucareiro aberto. Então, assim, o compromisso, né, e estabelecer a delegação não só de tarefas, mas a delegação das responsabilidades, ela é muito importante em qualquer relação, entende? Então, isso em qualquer círculo, em qualquer escala, né, é muito importante. O que eu vou dar e o que você espera receber. E falar, verbalizar isso. O subentendido é o maior perigo de qualquer relação. Tu acha que a pessoa pensou o quê? Não, tu não acha, tu tem que ter certeza, tá? Então, tu acha que o cliente quer... Vem cá, mas tu quer mesmo? Tu quer mesmo essa parede verde? Ah, não, eu falei verde porque sei lá o quê, nem era tão importante assim. Gente, tudo que for relevante, confirmem, tá? Confirmem, isso faz toda a diferença nos projetos, tá? E quanto mais complexo é a coisa, mais a gente necessita dessas confirmações. Por exemplo, agora eu acabei 5 anos de gerenciamento do projeto de reforma do prédio lá da Defensoria, e foi muito engraçado, porque a gente contratou um projeto, né, um prédio de 13 andares para ser reformado, então foi contratado um projeto, que a nossa equipe, quando começou, era super pequena, e um colega meu que fez a contratação, eu estava envolvida numa outra obra, e aí eu herdei aquele contrato quando ele estava começando, e não tinha programa de necessidades. E aí, o que eu fiz? Eu fiz círculos de reunião, eu passei uma semana, eu quase morri, passei uma semana fazendo reunião com todos os diretores de unidade, com todos os responsáveis por unidade, uma por uma, eu fazia 4, 5 reuniões por dia, tá? Entrevistando um por um, para ver as necessidades daquele setor, anotei, fazia ata e mandava para as pessoas, porque muitas vezes quando as pessoas liam o que elas mesmas tinham dito, ou o que eu tinha interpretado, não, mas não é assim, não, e às vezes falando com as pessoas, escrevendo, elas se davam conta que elas não sabiam o que elas queriam. Tá, mas tu quer o quê? Tu quer uma área de atendimento, tu quer 15 mesas, com atendimento ou sem atendimento? Então, muitas vezes o cliente vai chegar para você sem saber o que ele quer. E aí essa confirmação foi super importante, porque o que a própria administração achava que tinha que ser feito não era o que tinha que ser feito, não ia atender. E foi uma briga, assim, conseguir, porque as pessoas queriam resultado logo, e eu digo, não, nós vamos fazer um aditivo de prazo aqui nesse contrato, nós vamos esticar um pouquinho esse prazo de execução, mas nós vamos ver o que precisa ser feito para aprender, para atender direito às pessoas. Já é um aprendizado que vinha lá da Infraero. Não adianta eu pegar o manual de projeto de aeroportos e pegar e desenhar um aeroporto maravilhoso. Por quê? Cada aeroporto tinha uma característica. Por exemplo, cálculo de número de passageiros no saguão de embarque. Isso é uma coisa fantástica. Cálculo, né? Passageiros, sei lá, 7 pessoas por cada 10 metros quadrados. Gente, se é São Paulo, as pessoas vão sozinhas para o aeroporto, porque é ponte aérea de negócios. Se é Londrina, é uma cidade de imigração japonesa, vai até a 5ª geração se despedir do parente que está viajando. É outro cálculo. É Porto Alegre, vem 2 pessoas. Então, o teu saguão de embarque, ele tem que ser diferente de acordo com a cidade que tu tá.
E às vezes de acordo com a região da cidade. Uma coisa é tu embarcar em Guarulhos, outra coisa é tu embarcar em Congonhas. Tem característica diferente. Então, assim, não adianta nada eu pegar, a gente, um manual maravilhoso de projeto, mas que o próprio manual já indicava, assim, que a gente tinha que verificar, tinha uma janela, né, de público, mas para fazer um projeto que realmente atendesse a minha necessidade, eu tinha que ir lá conversar com o meu cliente, com o pessoal lá de operações, galera, qual é a média de acompanhante que eu tenho aqui, né? Pessoal da segurança, gente, olha só, qual é o perfil de público que eu tenho aqui, porque dependendo do público, a inspeção no raio-x vai ser mais demorado ou não, né? Se é mãe com criança, com carrinho, com laptop, com cachorro, com sei lá o quê, ou se é o executivo com seu note, né? Ali que já está acostumado, que já chega lá com tudo aberto, que já viaja 3 vezes por semana. Então, isso são aprendizados muito importantes da mudança de perfil dentro do mesmo programa de necessidades, né? Então, os bares, os restaurantes, vocês vão trabalhar muito nisso, com certeza, assim, é ótimo fazer lugares de público, mas de acordo com o bairro, de acordo, às vezes, até com, de novo, com a missão, visão, valor do negócio que vocês vão atender. Quer dizer, qual é a proposta? Pensa só, vamos lá, volta lá no início da jornada. O cara chegou, me chamou lá, quero abrir um bar de cerveja, aqui, um bar de cerveja artesanal. O que tu vai perguntar para ele? Tá. E tu quer o que com esse bar? Tu quer um bar para juntar as pessoas, para atender executivos? Vocês vão fazer toda essa jornada que eu estou fazendo com vocês, vocês vão fazer com o cliente de vocês para descobrir, né? O que ele quer com esse bar? Qual é o objetivo? Qual é o perfil do público dele? Que fatia de público ele quer atender? Muitas vezes a pessoa não vai saber, vocês vão ter que fazer tudo isso com ele. E o que tu quer, e o que esse cliente espera, e vocês vão lá fazer uma pesquisa de campo e tal, e aí vocês vão chegar e vocês vão construir o programa de necessidades do cliente de vocês junto com o cliente de vocês, através dos mesmos métodos da jornada empreendedora que vocês vão construir o perfil do negócio de vocês. Entenderam como a arquitetura fecha com tudo? Isso é fascinante. E aí usem métodos visuais, façam diagramas, façam planilhas. Uma coisa maravilhosa de usar é post-it, porque muitas vezes quando a gente escreve, depois a gente não quer riscar, não quer apagar, não quer... Post-it, tu anota as ideias e tu cola, tu muda elas de lugar, tu muda as tarefas de lugar, sabe? Então, um quadro grande, uma folha A1 na parede, cheia de post-it, ela é maravilhosa, para a gente visualizar e para a gente não ter pena, para a gente desapegar de ideias, desapegar de conceitos, isso daqui vai, isso daqui não vai. E é muito bacana a gente trabalhar com esses métodos visuais e trazer o nosso cliente para dentro desses métodos visuais, tá? E, gente, falem alguma coisa. Eu vou falando com entusiasmo e... Tá muito interessante a conversa, assim. Sério, que bom. Porque enfim, eu pensei, né, no que trazer que fosse novidade para vocês, né? E eu não sei se alguém já teve experiência desse modo, quem já está lidando aqui com o cliente, né? Quem já está direto ali na banha. Eu tenho uma experiência pequena com o cliente, né, na empresa que eu trabalho, né, com um colega que é engenheiro, e bem no começo, assim, eu tinha a oportunidade de participar das reuniões e eu via o déficit, né, na questão desse plano de necessidades. Sim. E o que tu falou e o que tu fala na questão dessa reunião inicial, né, com o cliente, e é muito verdade isso mesmo, que às vezes quando o cliente chega, ele não tem muita ideia do que ele quer, ou às vezes, eu vou te mandar algumas referências, eu já mais ou menos sei o que eu quero, ele manda, as diferenças são gritantes, assim, né, muito diferente, eu não quero gastar muito, daí começa um monte de mármore, assim, um monte de pedra, e tudo, cara, infelizmente não, então essa primeira reunião, né, ela é super importante porque define todo o primeiro lançamento e a questão, um retrabalho sempre é uma coisa desgastante, né? Sim. Aí tu chega, apresenta aquele anteprojeto para o cliente, né? Aquela primeira,
Aí, como tu falou, tu já vê na expressão, olha, bah, mas não é tudo aquilo que eu queria. E para nós é tão gratificante quando tu apresenta um primeiro anteprojeto, quando acontece isso no escritório, né? E o cliente fala, nossa, isso foi, era o que eu queria, era tudo, muda só uma coisinha. Então, a importância dessa primeira reunião, né? Ela define a questão do quanto a gente vai investir em tempo, graficando, projetando, né? Porque o retrabalho é custo para o escritório, né? É Sim, um trabalho a mais que a gente vai ter, é menos projetos que a gente vai pegar e, obviamente, a receita, se a gente conseguir entregar mais projetos, a gente consegue receber mais, e isso é um faturamento maior pro escritório, né? exatamente. Para mim, Uhum. principalmente, está sendo bem interessante pela questão a tua experiência, que a nossa escala é assim, né? Tua experiência falando em aeroporto é uma coisa gigante, né? Então, e tu tem acesso também a mais pessoas e a importância de seguir isso, né? Enfim, numa grande escala pode descambar. Uma empresa pequena, isso é uma coisinha pouca. Uma empresa grande, a quantidade de valor de dinheiro que se perde nisso pode, sei lá, fechar, quebrar uma empresa. Pode, eu vou te dizer uma coisa assim, né? Como eu trabalhei em aeroporto, as pessoas me mandam as coisas. Leiam sobre o novo aeroporto de Berlim. É um case, virou a Alemanha. A Alemanha, tu pensa assim, ó, cara, a Alemanha, os caras são mega super tudo, né? Os caras são os bambambam em projeto, em planejamento, em tudo. Leiam sobre o novo aeroporto de Berlim, né? Eu conheço uma pessoa que está morando lá e me passou as reportagens. Ele virou um case de erro de projeto. Virou um case. Vale a pena. É exatamente isso que tu está dizendo. A dimensão daquele negócio, ele virou uma piada na Europa, porque ele levou anos para ser inaugurado, de tanta coisa que teve que se refazer. Mas assim, ó, o mais fascinante é que assim a mesma complexidade que tu tem num aeroporto, tu tem na casa do teu cliente, no bar do teu cliente, tu tem às vezes num ambiente que tu vai reformar, tá? É o mesmo nível de cuidado e de complexidade. Muda, claro, quando tu tem 20 pessoas ali sendo impactadas diretamente, né? Uh, mas muda a quantidade de informação e a diversidade dessa informação, mas tem um nível de complexidade que ele é o mesmo. Então, assim, vocês sabendo fazer um bom projeto pequeno, vocês encaram qualquer aeroporto, porque tu cria um raciocínio, a mágica da coisa é essa, e é isso que, para vocês acreditarem na capacidade de vocês, tá? Não interessa a escala, tu tem que ter um raciocínio, tu tem que ter uma linha de pensamento, uma conduta, e uma conduta, não estou falando de conduta ética, mas tu tem que ter, assim, um passo a passo. E dentro disso que tu falasse do retrabalho, tu estava falando nisso, eu disse, tem uma coisa que eu não falei, mas que é muito interessante, é assim, ó, a gente ir aos pouquinhos. Então, também é uma coisa desses métodos de empreendedorismo, tá? Que se trabalha muito nesses métodos e que é muito aplicável para a arquitetura, que muitas vezes a gente já quer chegar com a maquete eletrônica pronta lá para o cara, né? Não, façam no compromisso de vocês com o cliente, né? Vocês vão fazendo aos poucos. Então, assim, cara, primeiro eu vou estudar o teu programa e a gente vai conferir esse programa de necessidades, né? Não precisa ser demorado, isso pode ser de um dia para outro, pode ser em 2 dias, assim, diz para eles, a gente tem que sempre frisar a questão do tempo, que todo mundo quer tempo, né? Todo mundo quer prazo. Então, assim, mas diz assim, a gente fazendo por etapas, a gente ganha prazo lá no final, porque tu vai gastar muito mais tempo se tu ficar 2 semanas para apresentar uma maquete toda bambambam e o cliente dizer, não era, do que se tu perder, entre aspas, 2 dias para entender o teu programa de necessidades, mais uma semaninha para fazer uma imersão naquilo ali que o teu cliente realmente quer, e aí, a partir daí, tu lançar e tu já acertar de cara. Então, assim, vamos trabalhar com anteprojeto, vamos trabalhar com alguns 3Ds ou com algumas referências. Quando tu falou do cliente trazer referência, uma coisa que eu aprendi a fazer, ou quando eu levo referência, ou quando o cliente me traz, é para interpretar. Tu pergunta, o cliente trouxe aquela referência magnífica, cheia de mármore. Tu pergunta o quê? Tu tem que entender o que ele viu ali. Porque ele pode estar gostando da pedra
e aí tu pode trabalhar com materiais que deem aquela textura da pedra sem ser a pedra carésima. Ele pode ter gostado daquele ambiente chique, e ele pode ter um ambiente chique com material todo branco, ou ele pode ter gostado da cor, e tanto fazem que material é aquela cor. Então, tu tem que entender o que naquele ambiente que agradou o cliente, porque tu pode achar que é tal coisa. Mesmo se ele te mostra só uma pedra, só um tecido. Tá, mas o que tu gostou nesse tecido? Qual é o valor que está por trás daquilo? Esse tecido é chique, ele é resistente, ele é macio, né? O que ele está buscando, pedindo aquilo? Essa é a pergunta-chave para tudo, tá? Para tu projetar um sofá e para tu projetar um aeroporto. O que tu está buscando naquilo? E aí a gente vai construindo o passo a passo. E aí é importante vocês saberem como segmentar o trabalho de vocês. Isso é um entendimento que ele muda de acordo com o projeto, com o prazo, com os recursos que vocês têm. Essa segmentação nunca vai ser a mesma para projetos diferentes, mas mais ou menos o mesmo raciocínio de segmentação vocês vão ir aprendendo, e aprendendo como funciona também a cabeça de vocês. Entra muito autoconhecimento nessa brincadeira. Qual é o ritmo de vocês para fazer essa conexão com o problema do cliente, tá? Então, bem importante a gente aprender a fazer essas perguntas. É quase uma terapia. Eu falo brincando que a gente tem que ter uma cadeira de psiquiatria, mas ajuda bastante, é quase uma terapia com o cliente, né? Vocês fazerem isso, né? Então, e sempre estudar as possibilidades, sempre pensar em possibilidades que não se pensou, tá? Mas, Lu, Márcia, vou te chamar de Lu sempre, não adianta. À vontade. Me diz uma coisa, porque muitas vezes, né? O que acontece? O cliente tem já uma ideia fixa, mas ele nem sabe que ele vai gostar de outra coisa. O arquiteto é muito formador de opinião. Sim. Às vezes também como quebrar essa barreira porque do cliente que tem já, vamos dizer assim, que traz alguma ideia assim que na verdade ele não vai ser feliz com aquilo e Uhum. como é que a gente eu acho que isso A- é um grande desafio, né? Acontece muito, acontece muito. E aí eu, pelo menos na minha experiência, mesmo antes de lidar com essa questão toda que eu estou dizendo desses métodos de empreendedorismo, é uma questão que quando eu conheci os métodos, eu digo, cara, eu já fazia isso. É exatamente fazer esse reconhecimento do que o cliente busca, tá? Porque por mais fixa que seja a ideia dele, né, ele está querendo algo com aquilo, ele nunca quer o aquilo, sabe? Qualquer um de nós, né? É o que a gente diz, assim, tu não quer o copo d'água, tu quer matar a tua sede. Tem uma expressão que se usa, que eu já ouvi em vários cursos, assim, tu não compra uma furadeira, tu compra o furo. Quando tu compra uma furadeira, tu não quer a furadeira, tu não vai fazer nada com a furadeira, tu quer o furo na parede. Então, é através desse raciocínio que a gente consegue, porque aí tu consegue argumentar com ele, ele diz, não, eu quero, sei lá, quero essa parede de taquarinha aqui, cheia de taquarinha, mas vai encher de cupim. Mas eu quero essa parede de taquarinha, tá? Mas, cara, que bacana essa tua ideia, que genial. Mas, assim, o que isso te passa? O que isso diz para ti? Muitas vezes tu tem que entrar na onda do cliente, entende? E às vezes a gente tem que ter humildade. Humildade é uma palavra-chave para tudo, gente. Às vezes o cliente cismou com aquilo e a ideia dele é boa. E às vezes a gente não está fazendo por preconceito nosso. Porque a gente acha brega, porque não está na moda, porque é antigo, porque vai ficar com cara de anos 80. E muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa que realmente faria aquela pessoa feliz, que a gente tem preconceito. Claro, às vezes o cara quer uma coisa, uma parede de vidro toda para norte, ela é fantástica, eu quero essa super parede. Bah, que legal, que genial e tal. Peraí, vamos ter esse diagrama solar aqui. Tan, 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 tan. Gente, aliás, parênteses, tem um programinha no celular que ele mostra a posição solar, não sei se vocês já pegaram o Sun Survey, que é fantástico, fantástico. Depois vou passar para a Cris para ela passar para vocês. É fantástico para convencer cliente, sabe? Porque o que acontece? Ele mostra a posição do sol, o trajeto do sol, tu tá ali na sala do teu cliente, que ele quer aquele paredão de vidro,
e tu pega e mostra, cara, genial, acho que vai ficar super bacana, vamos ver como é que vai ficar o sol nisso aqui. Aí tu vê assim, cara, mas olha só, vai bater sol o dia inteiro, como é que tu lida com isso, sabe? Vai ser quente, tu vai ter que ficar o tempo inteiro com ar-condicionado. Bah, será que de repente a gente não faz? E aí tu começa a trazer referências, porque mesmo paredão de vidro, ele pode querer modernidade, ele pode querer luz, ele pode querer... Oferece o que ele está buscando através de outra ideia. Mas, assim, às vezes tu tem que concordar com a ideia dele de cara, e depois, no segundo momento, tu traz uma alternativa e diz, olha só, achei genial, mas eu estou preocupada com uma coisa aqui. Pode ser o calor, pode ser insolação excessiva, vai desbotar o teu sofá maravilhoso com tecido francês. Traz uma preocupação tua, tu está valorizando o bem-estar dele, né? Com a tua preocupação, tu não está te opondo a ele, tu está pegando junto. Isso é essencial para a gente tratar com o cliente, tu tem que pegar junto com ele, tem que entrar dentro do mundo dele. Então, assim, é fantástico, mas eu acho que os teus móveis, cara, vai prejudicar esse teu sofá lindo. Vamos pensar, quem sabe a gente faz um peitoril, quem sabe a gente põe um brise, quem sabe a gente acrescenta um elemento, e aí vocês vão indo pelas beiradinhas, assim, mas sempre fazendo essa conexão, né? Nunca ferindo o que ele está buscando. Aí vocês vão quebrando a resistência dele e demonstrando a preocupação, que é sincera, ela é legítima, né? Com a felicidade daquele cara, né? Não adianta nada a gente fazer. E às vezes a coisa funciona, às vezes a coisa que ele quer absurda e funciona. E ok, tudo bem, né? Nós vamos fazer um projeto completamente fora do padrão, e isso vai contar pontos no nosso currículo, né? Não sei se respondi a tua pergunta, mas eu lido assim com isso. E, gente, quem mais tem experiência aí com cliente? Mais gente aí em escritório, fazendo trabalho por si, que a gente começa a trabalhar para parente muito antes da gente se formar. Acho que no momento que a gente senta numa cadeira da arquitetura, os parentes tudo olham para a gente e dizem, cara, quero reformar minha sala, quem nunca? Mas uma coisa também que eu acho que é legal da gente refletir, e achei importante na tua fala, foi o fato de que a conversa, essa terapia, digamos assim, ela tem que ocupar um tempo que antecede o desenho, porque às vezes também há muita ansiedade por um desenho, Sim, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, que às vezes o cliente quer um desenho com muita, né, ansiedade mesmo, com rapidez. E sim. aí, e às vezes o arquiteto entra nessa vibe, digamos assim, e precipita, talvez, um procedimento que deveria ser antecedido por algo muito mais pensado, discutido, como tu está colocando. Isso, e não é, a gente tem que aprender a fazer isso de uma maneira rápida, né? De uma maneira, e aí cada um fazer o seu próprio aprendizado. Mas isso entra nesse pacto com o cliente, dizer assim, olha só, é essencial eu entender bem para a gente agilizar. Se o cara insiste muito, a gente apresenta um layout prévio, um 3D, ou às vezes imagens, referências. Quando a pessoa está muito ansiosa, eu lido muito com referências. Então, às vezes eu pego de cara, eu comecei a desenhar e eu vi isso, eu vi aquilo, e eu começo a apresentar coisas para o cliente, para através do desenho eu conseguir entender, né, o que ele quer. Porque às vezes tem pessoas que elas não conseguem materializar em palavras o pensamento delas, e elas precisam de algo para comparar. Então, muitas vezes, tu tem que sim trazer uma referência gráfica para a pessoa, materializar aquilo, para ela poder dizer se ela prefere isso ou aquilo. Mas, gente, nunca façam muitas opções. Ser humano é um bichinho indeciso por natureza. Então, se vocês apresentam 3 opções ou 7 opções, vai dar muito mais... assim, ó, vai ser muito mais difícil para vocês agradarem clientes se vocês apresentarem 7 opções. Porque vocês podem fazer para vocês e ter isso tudo na cabeça. Selecionem as 3 melhores e apresentem, pelo menos para começo. Porque se o cara tem muita coisa para decidir, ele vai se perder.
a menos que esteja muito acostumado a lidar com projeto e com arquiteto e tal, é muita informação. A gente mesmo, né? Sei lá, tu tem 15 blusas para escolher, tu vai ficar meia hora olhando. Tu tem 2, tu vai pegar A ou B. Pronto. Então, a gente tem que ir aprendendo esses truquezinhos de lidar com pessoas, tá? O ser humano é um bichinho que a gente tem que aprender a lidar. E a gente pode trazer muito das nossas experiências pessoais em outras áreas e projetar isso no nosso cliente. Então, é muito importante a gente ser observador, a gente ser curioso, a gente ser inquieto, né? A gente não ser conformado, não se acomodar. Isso é uma coisa perigosa, assim, que outro dia eu fiz um dos meus vídeos, dos meus posts, eu fiz sobre isso. Digo, gente, aí tá, vocês fizeram o empreendimento de vocês, está tudo dando certo, resultado maravilhoso, estou cheio de cliente, estou faturando legal, contratei 3 estagiários, legal, e agora? O jogo está ganho. Não, o jogo não está ganho, porque o mundo muda, sabe? O mundo muda. O mundo... Gente, aí vocês estão com o jogo ganho e aí entra uma pandemia. O jogo não está ganho, tá? Então, acho que essa pandemia, se ela ensinou uma coisa para a gente e para todo mundo, era uma coisa que já vinha se falando há alguns anos, mas ela foi assim, ó, escancarou. Uma palavra, adaptabilidade. E essa é a palavra mega master para tudo. Vocês têm que aprender a se adaptar. E vocês têm que estar alertas. E aí volta lá na estratégia de empresa de novo. A gente tem que estar sempre alerta. Alerta a quê? Eu gosto muito de um método que vem lá dos anos 70, que é a análise SWOT, que é as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Se a gente usar esses 4 elementos, né, e tá lá, já fiz até um postzinho sobre isso lá na minha página, tá? A gente estando atento a esses 4 fatores, a gente nunca vai se acomodar e a gente nunca vai entrar, pelo menos, não vou dizer nunca, né? A gente pode se acomodar por um tempo, porque a gente às vezes precisa descansar da batalha toda, mas a mente tem que estar sempre alerta, tá? Porque se a gente vê a onda vindo, a gente já se prepara. Se a gente vê a oportunidade vindo, a gente aproveita. Então, a gente tem que estar sempre alerta nessas 4 perspectivas. São 2 internas, forças e fraquezas, tá? Força é aquilo que eu faço super bem, aquilo que eu sou forte, que eu me garanto, aquilo de melhor que eu tenho a oferecer. Porque quando aparecer uma oportunidade que eu possa usar as minhas forças, eu me atiro. E quando aparecer uma ameaça, eu vou saber pegar o que pegar daquela força, daquilo que eu sou bom, para conseguir contornar aquele negócio. E as fraquezas funcionam do mesmo jeito. Por exemplo, sou péssima em orçamento. Não consigo fazer. Não. Então, gente, apareceu uma oportunidade maravilhosa, mas que envolve 90% de orçamento. Eu sei que eu tenho essa fraqueza. Vale a pena eu pegar essa oportunidade? Então, a gente aprende a avaliar através do interno, que são as forças e fraquezas. Ou, por exemplo, não sou boa em orçamento, então vamos fazer um curso de orçamento para eu poder aproveitar uma oportunidade de orçamento que surge, né? E oportunidades e ameaças, você está olhando o que o mercado e o mundo nos oferece, o que está mudando, o que não está. Por exemplo, quem estava bombando em Facebook há 5 anos atrás, de repente perdeu a onda do Instagram, porque se acomodou no Facebook. E hoje em dia, toda a questão de divulgação de negócio está acontecendo no Instagram e não mais no Facebook. O Facebook continua sendo uma ferramenta importante, mas vocês querem ficar conhecidos, vocês querem criar conteúdo, vocês querem divulgar um negócio, bora para o Instagram. Então, assim... E o LinkedIn, Márcia, tu usa muito? O LinkedIn eu não uso, eu estava começando a usar quando a minha consultoria era só de arquitetura, mas tudo depende do público. Se eu tivesse me mantido no nicho técnico, de atender arquitetos e profissionais ligados à área, o LinkedIn é uma grande ferramenta. Ele é uma grande ferramenta de conteúdo, de informação, de contato, né? Da gente aumentar a nossa rede de contatos, que é essencial, tá? Mas, como eu voltei o meu nicho, eu mudei o meu nicho de mercado escolhido para pequenos empreendedores, e para, inclusive, trabalhar arquitetura com pequenos empreendedores. Então, como eu mudei esse nicho, eu não vou encontrar os pequenos empreendedores no LinkedIn. A linguagem dele, a comunicação com eles é através do Instagram.
Então, depende do que vocês quiserem. A gente tem muitas ferramentas, a gente tem várias outras redes sociais, mas vocês têm que ver o cliente de vocês, como é que ele se comunica, como é que ele fala com o mundo, o que que ele vê, o que que ele ouve. Então, um curso muito interessante que eu recomendo vocês fazerem lá do Sebrae é sobre formação de persona. Agora, eu não me lembro qual é o nome do curso, mas é alguma coisa de atender cliente, entender o cliente, mas coisa com formação de persona, aprender a desenhar persona, ensina a gente a fazer esse diagnóstico. Como o meu cliente se comunica. E eu tenho que ir lá onde ele está, eu não tenho que chamar ele para cá. Isso é uma coisa do século passado. Eu estou aqui com o meu escritório, o cliente vai vir. Não, eu tenho que ir onde ele está, sabe? Então, se eu quero levantar meu cartazinho, eu tenho que levantar onde ele passa, né? E não escondidinha no outro lado da esquina, tá? Então, é nesse sentido, assim, essa comunicação. Mas, Márcia, assim, acho que está chegando no horário, eu acho, né, da aula, né? Do final da aula. Então, eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Eu, professora, levantei minha mãozinha aí. Olha ali uma mãozinha. Bem, Diga. professora Márcia, eu queria fazer uma associação, se possível, lá da metodologia de projeto da administração associado com o nosso conceito de projeto dentro da arquitetura. Se possível, fazer um comparativo lá das técnicas lá do guia PMBOK. Eu acredito que você deva ter o conhecimento, pelo que eu vi aí na prática de administração de grandes projetos, e tentar fazer... a minha dúvida é exatamente essa: se é possível se fazer a aplicabilidade do guia PMBOK dentro da prática de projeto na arquitetura, se você tem algum exemplo disso, e se aquelas ferramentas que a gente tem lá como guia de melhores práticas no guia PMBOK, se elas são aplicáveis dentro de qualquer tipo de projeto de arquitetura. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, isso é muito interessante. Acho o PMBOK fantástico, estudei isso, foi um dos métodos, né, que eu tive na pós, lá em gestão de negócios. Na época estava bombando, assim, PMBOK, não se falava tanto em startup, nesses métodos, design thinking, essas coisas, não, né, ele estava muito... Foi bem a época que começou, então aqui estava assim, e o PMBOK ele é muito interessante, principalmente a análise das 9 áreas, ter as 9 áreas, tá? A minha crítica que eu faço é que eu acho ele um pouco burocrático demais. Eu acho ele um pouco rígido demais, porque ele se preocupa muito com o procedimento, tá? E não com a imersão. Eu acho que a gente pode perfeitamente casar o conhecimento adquirido, construído com o PMBOK. Acho muito válido estudar, pelo menos, e conhecer essa metodologia em cada uma das áreas, como lidar, ela ajuda muito. Mas eu acho que o modo de aplicação dela para o mundo como o mundo está hoje, né, o nosso mundo VUCA, né, volátil, incerto, mutante, né, eu acho que a aplicação, que ele é um método que ele hoje, ele se aplica, sim, talvez em grandes empreendimentos que eles precisam ter um planejamento mais detalhado, em alguma coisa que seja, digamos assim, não é nem uma questão de porte, é uma questão de complexidade, tá? É exatamente essa impressão que eu tenho também. Exato. Mas assim, ó, a gente pode pegar aquele conhecimento e aplicar em qualquer um dos nossos projetos, porque, principalmente, qual é o maior valor dele? Ele nos alerta para 9 áreas essenciais em qualquer empreendimento, tá? Porque, para quem não tem o contato, né, o PMBOK, ele fala de projetos, mas não de projetos de arquitetura, de projetos como um todo. Então, vou projetar um empreendimento, vou projetar uma empresa, projetos como a idealização de algo que vai se efetivar. Então, ele chama atenção para 9 áreas essenciais, né? Por exemplo, o escopo, custos, stakeholders... Gerenciamento do tempo, do risco, gerenciamento de tempo, de risco, etc. Não me lembro todas de cabeça, assim, essa hora da gerenciamento noite. da comunicação, mas Isso. é exatamente nessas áreas que eu acredito que tem um paralelo com a arquitetura, né, professor? E aí, levando isso para grandes projetos, se torna muito eficiente do ponto de vista do controle. E aí acredito que você deve ter passado por essas experiências na Infraero, que é uma coisa de grande complexidade, e se isso foi aplicável lá,
Isso. Assim, ele, na verdade, assim, ele estava sendo aplicado, ele não era aplicado como uma coisa regular lá dentro, tá? Não era. Mas a gente usava muitos elementos, né? E às vezes as empresas com as quais a gente estava lidando usavam. Então, assim, eu não tenho uma experiência de fazer, por exemplo, um projeto inteiro pelo PMBOK. A gente teve uma época que eu até participei de um projeto interno lá de implantação disso, implantação dessas áreas, teve uma consultoria contratada, eu participei de reuniões com eles, mas é uma coisa que eu digo, o que eu faria hoje, assim, vamos aplicar PMBOK na arquitetura na nossa realidade? Eu faria um painel, né, uma folha A3 na nossa grande parede de ideias, e anotaria essas 9 áreas, né, um grande círculo, uma grande pizza dividida nessas 9 áreas, para a gente nunca esquecer dessas 9 áreas, porque elas são todas essenciais. E, por exemplo, ela pode ajudar muito no nosso diagnóstico de forças e fraquezas. Né? Ela enxergar essas 9 áreas, ter essas 9 áreas na cabeça, nos faz atentar para elas. E por que visual? Porque, de novo, eu não me lembro agora, se eu vou listar as 9 áreas agora, não me lembro. Vou te dizer, não vou me lembrar de todas. Mas se ela estivesse aqui na minha parede, de repente, tal área tem uma coisa legal para eu falar. Então, eu faria isso, aplicando com métodos visuais e fazendo... Por que eu pensei num círculo? Tá? Porque, tipo assim, tu faz automaticamente uma volta nele. E tu faz, tipo, um checklist, né? Se tu pensou em todas... Para gente que está começando ou que está fazendo coisas menores, tu não usa ela tão sistematizada, porque tu vai perder muito tempo e tu vai compartimentar. Hoje em dia, as coisas funcionam no mundo como ele está hoje, as coisas funcionam muito mais integradas. E o PMBOK, ele tende a compartimentar um pouquinho as decisões e ele não integra tanto as áreas. Então, eu usaria assim como, sabe, faz um círculo, passei por essas áreas, pensar como cada uma delas se relaciona com as questões que a gente tem dentro do nosso projeto. Mas ele é muito importante, ele ensina métodos, principalmente na parte de custos, ele ajuda muito na parte de planejamento, porque a parte de custos e de riscos, ela é muito crítica, e ele não nos deixa esquecer delas. Né? Então, isso que eu traria, assim. Tá bem, professora, eu não vou esticar muito a conversa, porque acho que o nosso tempo já está esgotando, mas muito obrigado pelas dicas aí. Imagina. Então... Se tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, não, matei todos. Então, então agora, vamos dizer, cabe o comentário, assim, de que quão instigante foi essa palestra. Eu acho que teria assunto e teriam desdobramentos, assim, com certeza, para, né, ficarmos mais tempo te ouvindo. Eu acho que para mim, foi muito interessante. Ai, que E tenho bacana. certeza que para os alunos também, né? E, enfim, então queremos te agradecer muito. Nos trouxe um enriquecimento importante, assim, até para as reflexões, para eles pensarem, porque também é pensar como né, desenvolver um trabalho. É pensar que tudo tem né, uma forma mais estudada, até qualificações, como tu colocaste, acho muito importante, assim, pensar nas fraquezas, assim, eles usam muito a FOFA ou a SWOT nas disciplinas de urbano, mas Assim, eu achei muito isso. interessante, aplicar o SWOT para o próprio fazer, como tu colocaste, né? Eu achei bastante interessante. Na verdade, eu conheci o SWOT dentro da administração de empresas, né? Pois é, porque exatamente, porque ele vem da administração, mas a gente está habituado a usar exatamente no urbanismo. A gente sabe que a origem é lá, mas eles não estão habituados, né, a pensar, acho eu, dessa maneira. A gente tem que
O que eu quis trazer, assim, é que a gente tem que ter uma mente empreendedora, gente. Mesmo que a gente vá trabalhar numa empresa, mesmo que a gente vá trabalhar num órgão público, sempre ter uma mente empreendedora, um posicionamento mental, sabe? Então, e pensar no que a gente faz, a gente às vezes pensa muito no nosso cliente e não faz essa análise interna de o que eu quero fazer, de como eu quero fazer, de quem eu quero atender. Então, isso que eu quis trazer, são coisas paralelas que elas funcionam do mesmo modo, né? E a gente tem que pensar na gente, sim. Legal. Mas então tá, muito obrigada, Eu Márcia. agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, gente. Foi muito legal poder falar para vocês, é extremamente gratificante poder compartilhar conhecimento, é uma das coisas que eu amo nessa vida. E se quiserem, me sigam lá no Instagram, estou lá no Instagram da Cris, Márcia Lou Consultoria, Márcia.lou, tracinho consultoria. E, cara, sempre que vocês quiserem bater um papo, sério, eu não sou daquelas que diz quero bater um papo, depois nunca mais responde. Sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, quiserem, Márcia, eu estou em dúvida no negócio aqui que tu falou, cara, estou aí, adoro colaborar com as pessoas, tanto que eu entrei no empreendedorismo por causa disso, né? Entrei nessa de falar para empreendedores, justo porque eu fico, né? Adoro trocar ideias e colaborar, então estamos à disposição aí para que vocês precisarem. Muito obrigada. Tá? Então, bora, sextou? Agora, sextou, então. Alguém levantou, Andressa, levantou a mãozinha. Vamos ver. Não, só para Maria agradecer mesmo pela palestra. Imagino. O Clepser, Maria palmas. Eduarda. Olha o Instagram aí, aqui. Muito bom. Ai, que bom. Ali. Viu? Ele já achou no Instagram. Seguindo já. Valeu. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Boa noite, bom final de semana. Seguir a Para vocês também. Sucesso para todo mundo, galera. Vamos fazer valer a arquitetura no nosso país. Muito obrigada pela palestra, foi muito boa. Ai, que bom, que bom. É o que faz valer a vida, gente. Para vocês também. Beijo, gente. Beijo. Obrigado, pessoal. Maria Alice, obrigada pelo apoio, obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Agradecemos. Tá bom. Vamos.